voltando para essa segunda parte da aula, perfeito, vamos efetivamente falar dos riscos biológicos, ok? O que são os riscos biológicos? São aqueles causados por micro-organismos como bactérias, fungos, vírus e outros. São capazes de desencadear doenças devido à contaminação e pela própria natureza do trabalho. Vejam como eles são bonitinhos, olha. Ok? Nessa linha, vejam nos dias de hoje, ok? O pessoal que é da área da saúde, ok? Eles estão em constante frequência aí por risco biológico, em decorrência aí do novo coronavírus, né, do Covid-19, que eu acho que ele é esse roxinho aqui, perfeito? Né? Então, nessa linha, vocês vejam aí a grande problemática aqui quando a gente fala de risco biológico, ok? Professora, eu não estou conseguindo te ver. Tá normal, assim? Tá normal porque eu estou compartilhando a tela, ok? A tela do meu computador. Como eu estou colocando o PowerPoint, aí eu não apareço, só aparece o PowerPoint. Ah, entendi. Perfeito? É porque para mim tá tudo preto. Preto? Mas tá bom. Isso, para mim a tela tá preta. Eu não tô vendo o PowerPoint. Eu vou reiniciar meu celular para ver se volta. Tá bom, então. Então, a gente está falando aí dos riscos biológicos, ok? Eu estava dizendo o seguinte, que o pessoal que é da área de saúde, vocês imaginem, eu estou pensando aqui, não sei se vocês chegaram para analisar isso, a roupa que os nossos profissionais de saúde usam, né, quando efetivamente atendem o pessoal vítima de Covid, e a roupa que o pessoal nos outros países usam. Isso me chamou a atenção. Ok, eu não tenho nenhum estudo a respeito disso, mas nos outros países o pessoal está usando umas roupas, não sei se já chegaram a analisar, né? Poxa, uma roupa de astronauta, entendeu? Fica totalmente blindado, né? Um sacão, efetivamente, fechadérrimo, ok? E vejam a roupa que o nosso pessoal da área da saúde está utilizando. Vocês já chegaram a fazer uma análise disso? Já chegaram a fazer um comparativo disso ou não? Já se notaram a respeito disso? Oi, vocês estão aí? Repete, por favor, professor. Vou repetir. Vocês já fizeram um comparativo? A gente está falando de riscos biológicos. Do nosso pessoal da área da saúde, a roupa que eles estão utilizando, ok, em decorrência aí do enfrentamento do Covid, e a roupa que o pessoal nos outros países estão utilizando, vocês já fizeram uma comparação aí a título de roupa, de um e de outro? Se a gente analisar, a nossa roupa é bem mais simplista do que o pessoal de outros países. Eles usam umas roupas parecendo de astronauta. Nossa, é só um aventalzinho, uma luvinha, entendeu? Eu acho que uma desproteção total. Eu não concordo com a roupa que está sendo utilizada. Verdade. Eu vejo o pessoal dos outros países, o pessoal está com um macacão isolado, touca e um monte de coisa. E não é... Totalmente fechado, né? Totalmente adversa do pessoal daqui, né? Espero que a gente não tenha aí muita baixa em decorrência disso, em decorrência desse risco biológico, que nada mais é do que são os vírus, ok? E a Covid é um vírus, então o pessoal, efetivamente, eu acho que não está muito bem assistido aí com o material. Mas, enfim, é o que temos, né? Outro risco
que a gente já conversou bastante, né? São os riscos ergonômicos. Esses riscos são contrários às técnicas de ergonomia, que exige que os ambientes de trabalho se adaptem ao homem, proporcionando bem-estar físico e psicológico. Como o Danilo tinha me falado, né, se o estresse pode efetivamente ser aí um risco. Os riscos ergonômicos estão ligados também a fatores externos do ambiente e internos do plano emocional. Em síntese, quando há disfunção entre o indivíduo e seu posto de trabalho. Perfeito? Então, muitas das vezes, quando a gente tem um risco ergonômico, a gente estava falando de frentista, esse cara que me parece um frentista, né, olhando para ele. Veja que ele efetivamente está desmotivado, está cansado, está exaurido, né? Está efetivamente no seu limite. O trabalho, ele enobrece o homem, ele deixa o homem mais nobre, perfeito, mas se ele também não for realizado dentro de algumas características que lhe são peculiares, o homem também adoece com o trabalho. Ele também acaba adoecendo. Não é à toa, ok, que depois de 12 meses de trabalho, que a gente chama de período aquisitivo, os 12 meses subsequentes é considerado o período concessivo, que a gente tira férias. Né? Por que a gente tira férias? Porque se a gente não tirar férias, ok? Com certeza iremos adoecer no meio ambiente do trabalho. Então, chega um momento que nós efetivamente temos aí que dar uma parada, tem que dar uma abrandada, tem que efetivamente aliviar o corpo, né? Saúde, cabeça, corpo e mente. Né? Então, aqui a gente está falando do risco ergonômico. Às vezes uma postura no meio ambiente de trabalho, às vezes um estresse excessivo, também pode nos adoecer no meio ambiente de trabalho. Riscos mecânicos ou de acidentes. Os riscos mecânicos ou de acidentes ocorrem em função das condições físicas do ambiente físico de trabalho. Tecnologias impróprias, capazes de colocar em perigo a integridade física do trabalhador. Então, o risco mecânico ou de acidente, né, a gente precisa ver o ambiente físico que ele é desenvolvido. Eu acho que eu contei esse exemplo para vocês em sala de aula. Nós tivemos, eu trabalho para uma empresa que ela faz serviço de geologia, fundação de solo, e ela levou um pessoal para trabalhar no Nordeste. E lá tem aquela máquina, né, que bate o concreto, é uma batedeira de concreto, aquela máquina grande, porque o concreto seca, se ele não ficar girando ali, ele acaba secando. E a orientação qual que é? Que ao término da atividade laborativa, a mangueira que sai efetivamente dessa batedeira, ela seja limpa. Porque se deixar de um dia para o outro, o concreto seca e acaba entupindo. Então, o que a pessoa fez? Ligou efetivamente a batedeira de concreto, né? Só que a mangueira estava semi-entupida. Perfeito? O que o cidadão me faz? Ele pega e olha, pega a mangueira na mão, uma mangueira grossa, né? Pega na mão e olha para dentro da mangueira. Perfeito? Aquilo batendo concreto com pressão, a hora que ele olhou, deu um jato de concreto na face dele, no rosto dele, né? Consequência disso, perdeu os 2 olhos, ok? Ficou cego dos 2 olhos com 24 anos de idade e ficou com o rosto todo cravejado, né, de pequenas partículas de concreto. É como se tivesse dado um tiro de 12 no rosto dele. Perfeito? E tudo isso por quê? Tinha o risco mecânico, não estava usando óculos de proteção,
não tomou as cautelas necessárias, efetivamente não ficar olhando para dentro da mangueira, acabou por acarretar aí a perda dos 2 olhos. Além do que, ficou com o rosto todo cravejado, né, de partículas de concreto, porque era tudo pedra triturada. A hora que ele olhou aquilo com a pressão de uma máquina bombeando concreto, despejou no rosto dele. Perfeito? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, sim. Da próxima vez, e se Deus quiser, num futuro não tão distante, eu vou levar algumas fotos, ou vou separar aqui mesmo de alguns processos que eu tenho, de perdas, né, de colaboradores que tiveram perdas aí laborativas em decorrência de acidente do trabalho, perda de mão, perda de pé, perda de olho, ok? Decorrência de risco mecânico ou de acidentes. Às vezes um simples ato pode ter uma consequência assim irreversível. Como eu tive também uma pessoa que fazia limpeza, né, numa empresa, era da parte da limpeza, é um senhor, e ele estava limpando a empresa com ácido dissolvido em água, né? E no que ele foi jogar isso pelo ralo afora, uma gota desse ácido bateu e foi direto para o olho dele. Corroeu na hora. Ele teve uma perda ocular, ok? Se estivesse usando um óculos de proteção, talvez ele estivesse com o olho dele intacto até os dias de hoje. Então, tem que se tomar cuidado com isso? Sim. Então, esses riscos mecânicos, perfeito, a gente tem que ficar bem atento, né? Eu coloquei aqui, principalmente, esses maquinários, uma ilustração, né? Você veja a tinta aqui, maquinário, iluminação bem próxima ao maquinário, pouca ventilação, né, desta máquina, tinta é altamente inflamável, né? Pouca iluminação, pouca ventilação, tudo solto, tudo efetivamente fora dos parâmetros de segurança. É isso que nós não podemos deixar acontecer. E aqui está, né, um modelinho de tudo que efetivamente a gente conversou sobre o mapa de risco. Então, quando eu falei para vocês lá na definição, né, que o mapa de risco é uma planta baixa da empresa, é como se nós estivéssemos olhando a empresa de cima para baixo, é essa leitura que a gente faz na empresa, né? A administração, o centro de processamento de dados, o almoxarifado, ok? O jardim, o toalete, o banheiro, né? Refeitório, a linha de montagem, tornearia e soldagem, depósito, cozinha e despensa. Você veja que o mapa de risco aqui, o layout dessa empresa, essa planta baixa, ele está muito bem desenhado, né? Ele está muito bem desenhado, ok? Ele está, todas essas partes aqui, ó, onde não tem nada, são portas, tá? Onde efetivamente temos aqui a porta. Então, se vocês olharem, foi muito bem desenhado, ok? Efetivamente, muito bem desenhado. Tem setores que se comunicam, você vê, o CPD se comunica com a administração, mas o almoxarifado não se comunica com nenhum deles, ok? Ele tem que abastecer a linha de montagem. Corretíssimo isso. Corretíssimo isso. Perfeito? Bem correto isso, né? E a linha de montagem, quem sai da linha de montagem já vai direto aqui, ó, para o refeitório. E do refeitório vai para um jardim.
de repente, alguém aqui que esteja fazendo uso desse refeitório seja fumante. Então, você tem um lugar específico para este jardim, que a pessoa vem para caçar, que esteja trabalhando aqui na linha de montagem, vem para o refeitório e sai para um lado externo da empresa, né? Como vocês veem aqui, ó, a cozinha, né, estando ao lado aqui da despensa. E a tornearia tá efetivamente alimentando a linha de montagem e a soldagem. Então, você tem o depósito aqui. Então, olhando, né, nessa linha, como é que eu posso dizer? Né, essa planta baixa da empresa está muito bem distribuído. O pessoal da administração entra por fora da empresa e não se comunica com o pessoal da linha de montagem, que também entra por fora. Ok? Então, é extremamente relevante isso, né? Extremamente relevante. Perfeito? Agora, vamos aqui, ó. Simbologia e cores. Acho que foi o Danilo que me perguntou. Perfeito. De cores e a simbologia. Esse é o mapa de risco. No mapa de risco, os riscos são representados e indicados por círculos coloridos e de 3 tamanhos diferentes a saber. Ok? Então, você tem o risco químico vermelho, leve, é uma bolinha menor, uma bolinha um pouquinho maior é um risco químico médio, e uma bolinha maior é um risco, né, um círculo maior, elevado. Aí ele vem identificado. Essas cores, meus amigos, elas são padronizadas para todas as empresas. Perfeito? É padronizado para todas as empresas. Então, aqui é um círculo menor, um risco mecânico leve, um círculo maior, um risco mecânico médio, e maior ainda, um risco mecânico elevado. O mesmo ocorre aqui, ó. Bolinha menor, um risco biológico leve, marronzinho, né? Um pouquinho maior, um risco biológico médico, e o maior ainda, um risco biológico elevado. A mesma coisa aqui. Perfeito? Risco ergonômico leve, risco ergonômico médico e risco ergonômico elevado, risco físico leve, risco físico médio e risco físico elevado. Essa simbologia das cores, perfeito? Ela é padronizada por cores e tamanho de círculos. Leve, o médio e elevado, leve, o médio e elevado, leve, o médio e elevado. Se a gente voltar para cá, aí a gente vai efetivamente ver, né? Físico é sempre cor de identificação, verde. São exemplos: ruído, calor, frio, pressões, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações e etc. Riscos químicos é vermelho, ok? Poeira, fumos, gases, vapores, névoas e neblina. Biológicos, a cor marrom, fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários e insetos. Ok? Risco biológico, marrom. Tudo bem? Ergonômicos, né? Amarela. Levantamento e transporte manual de peso, monotonia, ok? Repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo, posturas inadequadas de trabalho, trabalho em turnos e etc. É representado aí, ó, pela cor de identificação amarela. Acidentes, ok? O azul. Arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, incêndio e explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas e animais peçonhentos. Então, meus amigos, nós temos que ter, né, temos que conhecer, primeiro, quais são os riscos que a gente está expostos, físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes,
e qual a cor de identificação de cada um. O físico é o verde, o químico é o vermelho, o biológico é o marrom, o ergonômico é amarelo e acidente azul, tá? Então, na verdade, isso daqui tem que ser de conhecimento obrigatório de vocês, para quando efetivamente a gente fazer aqui o nosso mapa de risco, a gente efetivamente conhecer, né, as cores de cada um e ver se é um risco leve, médio ou elevado. E ver qual é o tipo de risco que a gente está correndo. Então, eu peço que vocês deem uma estudada nisso. E, ó, não é muita coisa. São 5 tipos de risco. Uma vez decorado, jamais esquecido, né? Então, por favor, tentem fazer um estudo disso, aprender isso definitivamente, para quando vocês olharem para um mapa de risco, já identificar a cor e já saber efetivamente de que risco nós estamos falando. E também conhecer aqui os exemplos, né, dos tipos de risco. Coloquei isso para deixar bem exemplificado para vocês. Tudo bem? E aqui, falei, exemplifiquei com mais alguns agentes causadores, né? Químico, a gente já viu que a cor dele é vermelho. Então, nós temos os fumos metálicos e vapores, os gases asfixiantes, ok? O hélio, CO2 e assim vai, névoas em geral, solventes, em especial os voláteis, ok? O ácidos, gases, sais, álcools, éter e etc. Reações químicas e ingestão de produtos durante pipetagem. Temos aqui o risco físico, que é efetivamente exemplificado pela cor verde, que é ruído ou som muito alto, oscilações e vibrações mecânicas, ar rarefeito ou vácuo, pressões elevadas, frio ou calor e radiação, picadas de animais, cães, insetos, répteis, roedores, aracnídeos. Por exemplo, carteiro tem muito problema com cães, né? É um risco físico, ok? Que efetivamente a gente tem que deixar eles elencados, né? Muita problemática carteiro, que é muito acidentado com cães. Não só carteiro, como leitor, aquela pessoa que faz leitura da. Temos aqui, no risco físico, identificado pela cor verde, os aerodispersóides no ambiente, poeira de vapores e minerais. Temos os riscos biológicos, que são identificados pela cor marrom, que são os micro-organismos, né? Vírus, bactérias e protozoários, lixo hospitalar doméstico e de animais. Hoje tem uns porcos por aí, né, que usam máscaras contra a Covid e depois descarta na rua. Eu não consigo entender como é que uma pessoa, né, na sua sã consciência, sabendo da epidemia que a gente está sofrendo nos dias de hoje, utiliza uma máscara e depois descarta ela na rua. A gente está com grande problemática disso, né? Temos aqui o risco biológico, esgoto, sujeiras e dejetos, ok? Objetos contaminados. Esses objetos contaminados, hoje a gente tomou uma decisão aqui no meu escritório. No meu escritório, em cima da minha mesa de reunião, a gente tem alguns objetos. Por exemplo, porta-cartões, eu tenho um vaso, né, como orquídea em cima da minha mesa. Efetivamente, eu tenho um outro vaso, um outro recipiente que eu gosto de pedra
com sal grosso, algumas coisas nesse sentido, que eu sou meio supersticioso. Eu tenho uma foto do meu livro que eu publiquei o ano passado. Em decorrência aí do Covid-19, a gente sabe que ele efetivamente permanece na superfície. Então, hoje, determinei que, efetivamente, todos os objetos que estão em cima da mesa de reunião devem ser retirados. A minha mesa ela é de vidro. Eu só quero o vidro em cima e que a menina, né, a minha colaboradora que faz a limpeza da sala de reunião, que não tenha nada em cima para ela fazer uma melhor higienização, ok? Porque pode ser que tenha um objeto contaminado. Pode ser que tenha um objeto efetivamente contaminado. As pessoas que vão para a sala de reunião, como vão analisar o documento, estão indo com luvas descartáveis. Perfeito? Mas o cliente que senta ali, ele apoia os cotovelos, ele demonstra os documentos, ele pode tossir ou pode gotejar em cima de algum objeto desse. Então, para evitar maiores problemas, tudo isso foi tirado de cima da mesa. Então, temos o contágio aqui, agente biológico marrom, ok? O contato pelo ar ou insetos, lixos em geral, fezes de animais, fezes e urina de animais, contaminação do solo e água, e alergias, intoxicações e queimaduras causadas por vegetais. Aí vamos aqui para o risco ergonômico amarelo, estou exemplificando para vocês, né? Má postura do corpo em relação ao posto de trabalho, trabalho estafante ou excessivo, que é onde o Danilo me perguntou a respeito do estresse, traria aqui, falta de orientação e treinamento, né? As pessoas às vezes não têm conhecimento dessa parte ergonômica, perfeito, numa postura de como se sentar, jornada dupla ou trapalho sem pausas, né? Então, jornadas acima de 6 horas, tem que ter pelo menos uma parada de 15 minutos, tá? Fora, efetivamente, a intrajornada, que é o intervalo para descanso e refeição, movimentos repetitivos, equipamentos inadequados e não ergonômicos, e fatores psicológicos, não gosta do trabalho, pressão do chefe, etc. Pressão do chefe, cobrança de meta, perfeito, efetivamente não gosta daquilo que faz, né? Por isso que tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalho. Porque se a pessoa gostar daquilo que faz, ela desenvolve um bom trabalho e o dinheiro é consequência. E o reverso disso também é verdadeiro, ok? Então, tem muita gente que quer um emprego, mas não quer trabalhar porque ele não gosta daquilo que ele efetivamente faz, ele não tem amor. Então, é totalmente passível de um risco ergonômico que é identificado pela cor amarela. Risco mecânico. Azul, equipamentos inadequados, defeituosos ou inexistentes. Máquinas e equipamentos sem proteção ou manutenção. E risco de queda de nível, lesões por impacto de objetos, né? Vocês vejam que tem muita gente que sofre, efetivamente, os mais idosos, né, sofrem muita lesão por impacto de objetos, principalmente na troca de roupa. Ele acaba se enroscando porque ele efetivamente não tem uma agilidade, acaba caindo e impactando em algum objeto. Perfeito? São os acidentes domésticos, que a gente fala muito. Mau planejamento do layout e do espaço físico. Perfeito? Então, na hora de desenhar, de fazer o layout, né, fazer o layout aqui, ó, no mapa de risco da empresa, fazer esse desenho, onde cada departamento, cada setor deverá ficar, né, não foi muito bem elaborado. Não adianta você querer numa empresa colocar o jardim aqui no meio, dizendo que é jardim de inverno. Isso é incabível numa empresa. Perfeito? Então, tudo isso daqui, o layout, né, da empresa, ele tem que ser muito bem
elaborado. Então, pode ser que você tenha aí um risco mecânico pelo mau planejamento. Essa máquina não ficou no lugar correto. Cargas e transportes em geral, risco de fogo, detonação de explosivos, queda e objetos. E risco de choque elétrico, corrente contínua e alternada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou então, nesse de risco de choque, aquela parte, efetivamente, que eu mencionei para vocês, de instalação elétrica, né? A pessoa sobrecarrega, põe na tomada lá um Benjamin, coloca 4 entradas no Benjamin, coloca tudo lá. É lógico que a corrente elétrica, com certeza, não irá aguentar. Isso pode gerar um curto, que efetivamente pode acontecer aí um acidente, né? No ambiente de trabalho. Tudo bem, meus amigos? Então, o que a gente tem que saber daqui? Primeiro, efetivamente, saber o tipo de risco que eu coloquei aqui, físico, químico, físico, biológico, ergonômico e mecânico. Isso não é difícil de a gente decorar e aprender em definitivo. Físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico, lição de casa para vocês, né? Escrever isso 100 vezes, nunca mais esquece. E aí fazer efetivamente uma correlação com a cor. Químico, vermelho, perfeito? Físico, verde. Biológico, marrom. Ergonômico, amarelo. E mecânico, azul. Então, a gente efetivamente tem que ter essa abrangência, né, de risco e as cores de identificação. Tudo bem? Então, peço a vocês aí que estudem isso, tá? E tem algumas coisas que a gente chama de mentoria, né, que é guardar. Então, eu gosto muito disso. Você pega o químico aqui, tem um M. Quando você fala lembrar que M, você vai lembrar do vermelho. Mecânico, acidente começa com A, o azul com A também. Então, faça uma mentoria para falar mecânico e acidente, azul, né? E aí você acaba efetivamente decorando, entendeu? Né? Aí você já eliminou 2, em 5 você já eliminou 2, só falta decorar 3. Tenta achar aí uma mentoria para guardar isso. Por final, como eu sempre deixo, vocês têm meus contatos, perfeito, já passei na aula, mas tem aqui, caso precisem, tem alguma dúvida pós-aula e efetivamente precisar falar comigo, deixo o meu telefone, meus telefones, meu e-mail e me coloco à disposição de vocês. Eu vou fechar o slide agora, quer dizer, vou minimizar ele, e vou perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida e querem me perguntar algo. Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo? Por favor, estou à disposição. Falem comigo, senão me sinto muito solitário. Não, professor, não tenho nenhuma dúvida. Não tem mesmo, Luciana Azevedo? Danilo, você tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo? Por agora não. Tem que memorizar isso aí e alinhar com as NR, né? Tem que fazer um alinhamento. Não só um alinhamento com as NR, mas também fazer um alinhamento com os programas de prevenção, que a gente já conversou na aula passada, né? Então, é NR mais os programas de prevenção, ok? Ficou claro, ligado aí efetivamente ao mapa de risco, ou vocês têm mais alguma dúvida que eu possa esclarecer? Tá tudo certo, Danilo? Você que é representante de classe? Fez muitas perguntas, eu acho que ficou claro muita coisa. Esse material é legal, né? Ele é bem interessante, né? Sim. Entendi. Tá bem explicativo, então acaba não surgindo dúvidas, porque
porque tá bem claro as informações também com os desenhos, né? Que acaba ajudando. Realmente, eu acho que tá bem caprichado, né, Vanessa, esse material, entendeu? Agora é só decorar lá as informações. Efetivamente, eu vou colocar ele depois no AVA, né, para vocês fazerem uma leitura disso, e realmente é um material bem, bem legal, entendeu? Bem legal. Perfeito, Vanessa? Perfeito. Quem vai me perguntar mais algo, por favor? Ninguém mais tem mais nada para perguntar para mim? Vai Professor. obter algum tipo de atividade, professor? Não entendi. Vai obter algum tipo de atividade para a próxima aula referente a esse conteúdo? Não, não vai ter nenhuma atividade. A nossa atividade nós já fizemos, ok? Certo. Eu já dei até a pontuação lá, né? Uhum. Tá certo. Nelson de Oliveira, você tem alguma dúvida? Não, professor, obrigado. A aula foi muito explicativa. Então, tá bom. Mais alguém quer me perguntar algo? Professor, assim, pensando, tem que fazer um mapa de risco para quem trabalha em home office? Ó, todo local ele tem risco. E a gente já viu que a gente tem aí o risco ergonômico, né? Então, se você trabalha home office, ele é um ambiente de trabalho, perfeito? Sendo um ambiente de trabalho, ele tem risco. Quando você fala trabalhar home office, eu preciso saber, você está trabalhando em que parte da sua casa? Né? Você está trabalhando na parte da cozinha, com o fogão ligado? Ok? Você pode dar o exemplo do senhor. Você está em home office, né? Dando a Ah, sua aula. não, eu, na verdade, eu não estou em home office, porque eu estou no meu escritório, ok? Ah, tá. Então, na verdade, o meu escritório, como eu não tenho o meu escritório é um escritório empresarial, né? Então, como eu não tenho fluxo de clientes, a gente não encerrou as atividades aqui, entendeu? Para mim, continuou normal. Então, na verdade, eu não estou trabalhando em casa, eu estou dentro do meu escritório, ok? Estou trabalhando dentro do meu escritório, né? Então, saindo daqui, eu vou para casa. Porque aqui eu tenho todo o material, né? Que eu possa desenvolver bem o meu trabalho. Então, eu estou efetivamente por aqui. Entendi. Tudo bem? Mas tem risco? Tudo tem risco. Tem. No seu caso, eu acredito que é o risco ergonômico, né? O Tem risco, amarelinho. sim, tem risco ergonômico. Mas também eu estou aqui do lado de um álcool gel. Será que este álcool gel, ele tem risco, por exemplo? Né? Entendi. Você veja que o álcool gel ele tem que ser 70%. O que significa dizer esse 70%? Ele é 70% de álcool. Né? Esse álcool que a gente usa de casa, perfeito? Ele é 46%. Então, ele é diluído junto com água. Então, a quantidade de álcool, ela é menor do que o álcool gel 70, que é uma quantidade bem maior. Você vê que já que a gente passa o álcool gel 70 nas mãos, efetivamente é um cheiro, né, de álcool muito forte. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque ele inflama, né, mais rápido. Ele pega fogo mais rápido. Então, dependendo, que eu não sou fumante, né, mas dependendo do local que eu esteja, eu tenho que ter um cuidado, né, mais efetivo em relação a isso. Perfeito? Eu tenho que ter um cuidado, ficar atento a isso. Perfeito? Contando ontem, inclusive, saiu a minha família, eu usei o álcool gel dentro do carro, ninguém conseguiu ficar com os vidros fechados. Teve que abrir, porque o cheiro, efetivamente, é muito forte de álcool. Muito forte. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso? Tem que tomar. É um risco? É um risco. Como não? Ok? É um Sim. risco, sim.
Tudo isso tem que ser analisado. Tudo bem, Também, Dani? sim, eu também vi em escritório que, por exemplo, uma iluminação por teclado, ela tem que bater no teclado, mas não pode refletir pro rosto, tem que refletir pro peito, né? Sim, exatamente isso. Ou seja, se a gente analisar isso friamente, tem um monte de coisa, né, para a gente desenvolver esse nosso senso crítico, né, principalmente nessas coisas ergonômicas. Diversas coisas, diversas, que a gente tem que tomar cuidado. Perfeito? Eu estou aqui manuseando o meu celular, né? O celular nos dias de hoje, né? Ele é muito risco biológico. Então, a cada 1 hora, né, é o tipo do equipamento que a gente deixa ele efetivamente em qualquer lugar, a gente coloca ele em diversas superfícies, eu Sim. faço manuseio com as mãos, eu, quando falo, eu botejo em cima dele, né? Então, é um aparelho, né, um equipamento altamente contaminado, né? Altamente contaminado. Então, a higienização dele, isso dentro de um ambiente corporativo, tem que ser feita a todo momento. A todo momento eu tenho que efetivamente higienizar, porque eu coloco em outras superfícies que outras pessoas podem tocar, né? Sim. Então, Pode ser considerado como risco químico também, porque é um aparelho e já vimos casos de aparelhos explodirem, né? sim, sim, com certeza. Como não? Sim, perfeito. Inclusive, estou limpando ele agora, né? Nessa linha, a cada 1 hora que eu lembro, eu já pago um paninho que está aqui do meu lado, já dou uma limpada nele, já deixar para evitar de colocar em outras superfícies, né, que possa vir trazer problemas com outras pessoas. E no meu ambiente do trabalho, eu também falo para as pessoas procederem da mesma forma, entendeu? Tudo bem, meus amigos? Sim. Então, Tudo certo. eu vou... Sim, professor. Oi? Ninguém tem dúvidas? Então, eu vou me despedir de vocês. Obrigado pela atenção, né, desta noite. Obrigado por terem comparecido aí. Vocês têm meu contato. Pós-aula, eu também estou à disposição de vocês para dirimir qualquer dúvida. Tudo bem? Tudo. Muito obrigado e uma excelente noite para todos vocês. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, até logo. Boa noite. Para vocês.